Boa noite, nossos queridos amigos e irmãos. Maria Lídia, tudo igual, Clarinha, a Cíntia Malzone, a Magali Cíntia, a Vives Oliveira, a Sueli, Jacinto Leandro Máximo. Sejam todos bem-vindos, meus queridos amigos e irmãos. 10:06. Eu conectei 10:03, mas demora um pouquinho para entrar. A Vives Oliveira, posta os dias que você vai palestrar presencial. Eu vou postar sim, tá bom? Foi numa correria muito grande hoje, inclusive eu não fui à palestra, eu nem poderia estar fazendo a live porque eu fiz uma cirurgia na boca e o dentista falou: não fale, fique quieto, deitado. Eu tomei muitos pontos na boca, então nem fui na palestra, foi cancelada a palestra presencial de hoje. Eu vou fazer uma live mais curta porque é recomendação realmente de eu não poder falar, tá bom? Sobretudo no primeiro dia, mas eu tenho um compromisso com todos. A nossa live das 22 horas. Sejam todos bem-vindos. Ana Paula Ferro, Adriana Cristine, a Anareda Vanzo, Marli Soledade. Nós estamos ao vivo pelo Instagram e ao vivo pelo Facebook. A Vilma Torres Flauzino, estamos esperando as pessoas se conectarem. Ontem eu falei sobre eutanásia, sobre suicídio, sobre aborto. Se você quiser ver a nossa opinião, a opinião também da espiritualidade, lembre-se, todas as lives, meus irmãos, todas as nossas lives, quando termina, está passando ao vivo, eu estou ao vivo agora, 10:07 da noite, ao vivo pelo Instagram, ao vivo pelo Facebook, ao vivo aqui do quarto do Estevinho. Ainda não estamos no estúdio, mas em breve, se Deus quiser, este ano estaremos. Você parou para ver também, quando eu falo esse ano estaremos, outubro já foi, já é praticamente novembro, faltam praticamente 2 meses para 2026. Impressionante como passa rápido. Então, eu não pude fazer a palestra presencial, mas estou aqui com vocês um pouquinho hoje. E o que eu estava falando? Ontem, isso serve para todas as lives que eu já fiz, mas ontem eu falei sobre suicídio, eutanásia, aborto. Quando termina, a gente está ao vivo. Então você está assistindo ao vivo, mas vamos imaginar que alguém não assistiu. Na hora que termina, eu coloco o tema na live e publico. Então, quando a gente termina, o que é o término? É oração, Deus abençoe, proteja, até amanhã. Quando a gente termina, 1 minuto depois, já está disponível para você no Instagram e no Facebook, porque muita gente assiste depois. Não são todas as pessoas que conseguem estar 10 horas conosco. Oi, a Silvia Shimada, a Márcia Lima, a Arli Tussi, muito obrigado pela presença, são presenças sempre constantes aqui, uma alegria. Mais para frente, quando eu estiver no estúdio, eu passo ao vivo, né, aqui em casa, pelo Instagram e pelo Facebook. Eu vou passar ao vivo também, pelo Instagram, Facebook e YouTube, ao vivo, assim como são os nossos podcasts. A Driquinha Moraes, não vejo a hora, nossa Dalva, Danuso Belém, minha querida amiga e irmã, a Bruna W2, e eu não vejo a hora de ir para o estúdio também, porque lá a gente tem toda uma tecnologia diferente, as câmeras são diferentes, o som, e aí em breve, e estão pintando ainda, impressionante como dá trabalho, né? Tudo que a gente vai fazer e fazer bem feito dá muito trabalho. Como é que você está? Gostaria de saber se você está bem, se não está. Lembrando o quê, meus irmãos? Eu sempre falo isso. As pessoas têm um raciocínio equivocado porque não sabem lidar com a imortalidade e com um tempo maior do que esses tempos que a gente vive no cotidiano, no prazo cotidiano, porque aqui na Terra tudo tem prazo. Se você atrasar um dia, paga multa. Não é? Tudo tem prazo. Por quê? Porque tem início e tem fim. Só que as pessoas estão reencarnadas num planeta de provas e expiações. Nós temos que ser muito honestos, a espiritualidade toda é unânime em dizer que a Terra é um planeta de provas e expiação. Qual o próximo passo espiritual, grau, isso é um grau de análise. Qual o próximo passo espiritual para um planeta de provas e expiações? Estamos analisando espiritualmente. Qual é o grau superior?
de provas e expiações, um grau melhorado, né? Que a gente está progredindo, é de regeneração espiritual. Ou seja, a pessoa, ela em provas e expiações já expiou, já foi provada. O que eu quero dizer com isso? Prova, expiação e sofrimento, já sofreu. Agora ela precisa se regenerar. O que é regenerar? É mudar a maneira de pensar, automaticamente mudar as suas atividades, os seus gestos, o seu comportamento. Por isso que em todo delito que nós cometemos, nós temos que ter, espiritualmente falando, a pagar o débito. A gente tem que pagar, nós temos uma dívida com a espiritualidade. Dívida você tem que pagar, dívida financeira tem que pagar, dívida com a sociedade tem que pagar, dívida você tem que pagar, independente se for material ou espiritual. Mas a pessoa pode pagar a dívida e continuar no mal. Pode ou não pode? Ela pagou aquilo ali e vai cometer outros crimes. Ela paga uma coisa e comete outros crimes. Como alguém que está preso pagando com o cerceamento da liberdade por um crime que cometeu, mas ele está pagando aquele, se ele não se arrepender, você tira ele e ele vai assaltar, vai roubar meia hora depois. Por isso que o grau superior a este do sofrimento, que é o de planeta, o planeta de provas e expiações, é o de regeneração. A pessoa precisa se regenerar, ou seja, aprender a fazer dessa vez o certo. Então, vai ser o próximo passo da Terra, o mundo de regeneração. Mas esse mundo não chegou, ainda está longe de chegar. Por isso que, mesmo você caminhando no bem, fazendo o bem, lutando para ser uma boa pessoa, num planeta de provas e expiações, mesmo você fazendo o certo, nós enfrentamos ainda muita consequência daquilo que fizemos errado. Que hoje em dia nos chamam de karma, que nós chamamos de ação e reação, lei de causa e efeito. Deu para entender? Por isso que nunca desanime, mesmo enfrentando resistência, dificuldade, algumas vezes dor, faz parte. Todos nós estamos sujeitos a isso. Quem está na terra é como chuva. Se a gente colocar todo mundo na chuva, coloca o bonzinho, o malzinho, o branco, o negro, o verde, com 2,5 metros, ou com 50 centímetros de altura, o jovem bebê, o idoso. Se você colocar todo mundo na chuva, o que vai acontecer? Todo mundo se molha. O que é o todo mundo na chuva? A terra. A gente está sujeito às mesmas coisas. Chove sobre bons e maus. Chove sobre justos e injustos. Então é natural na terra nós enfrentarmos isso. Por exemplo, vou citar um exemplo bem simples. Eu amo fazer palestra. Eu tenho feito palestra presencial todo dia. Tenho as lives todas as noites. Tudo. Não, fizemos a live ontem, foi ótimo, foi uma delícia, tudo. E eu tive que fazer uma cirurgia de emergência na boca. Eu tomei um monte de ponto, foi um negócio de uma raiz que estava infeccionada. E eu estou aqui agora. O que aconteceu de errado? Nada. Eu estou na terra. Quem está na terra está sujeito a ser atropelado, a ter um AVC, está sujeito ao câncer. Quem de nós que pode bater no peito e falar, eu garanto que jamais eu terei doença nenhuma? Ele já está doente mentalmente de falar, ele já é louco, só não avisaram ainda. Então, o que eu penso assim, poxa vida, passei aí, estou tomando um remédio Tramal cada 3 horas, tomando isso. O que aconteceu de errado? Nada, estou sujeito às mesmas leis que todos. Nada. Mas eu faço bem, então eu fazendo bem não posso sofrer alguma dor? Não, como não? Mas quem de nós que é privilegiado? Se Jesus partiu seguindo em feridas tão dolorosas, nós não temos o direito de segui-lo sem cicatriz. Eu quero que você entenda quando você enfrentar essas feridas dolorosas, que podem ser emocionais, tem dores que não são físicas. Para ser honesto, as dores que mais doem são as dores que afetam o nosso coração aqui espiritual, as nossas sensações, o nosso pensamento, as nossas emoções. Isso dói e dói demais. Então a pessoa pode estar sujeita a isso. Estamos sujeitos a um câncer, estamos sujeitos à insônia, estamos sujeitos à perda de um ente querido. Por que nós estamos sujeitos? Isso não vai ser para sempre. Mas enquanto a Terra for um planeta de provas e expiações, vai ser momentâneo.
Lembrando que eu disse, o estágio acima de provas e expiações chama-se regeneração espiritual. Quando nós partirmos para o mundo de regeneração espiritual, essas provas e expiações, elas serão extremamente pequenas e nós não seremos tão atormentados pelas dores, pelas instabilidades emocionais. Por quê? Porque tudo isso já nos ensinou o que precisava. A gente passa por um outro ano, sobe, alça, galga uma nova etapa numa caminhada que é eterna. Alaide Maria Santos Bragato, graças a Deus que ainda tem os remédios. Claro, é uma maravilha. Vocês já imaginaram, na época que não tinha anestesia? Meus irmãos, isso não é 1000 anos atrás, 60 e poucos anos atrás, não existia anestesia. Você já imaginou operar alguém no mundo que não tem anestesia? Já imaginou fazer a amputação de uma perna, tirar a perna de alguém sem anestesia? Você já imaginou tirar um dente? Hoje eu fiz, mas tudo com anestesia. Depois que passa, dói que eu sou assim. Mas faz parte. Mas eu tenho um remédio, eu tomo Tramal de 100 miligramas, tomo um, dá 3 horas, tomo outro, e tomo com Novalgina, você mistura e você consegue pelo menos ter uma condição mínima. E olha aqui, eu estou conversando com você. Não estou seguindo a orientação do dentista, que ele falou que não era para fazer live de jeito nenhum. Mas estamos aqui, estou conversando mais tranquilo, mais baixinho, espero que dê para ouvir. Então, já imaginou num mundo que não tinha anestesia? Você já imaginou num mundo, e há tempos atrás não tinha anestesia, você já imaginou num mundo que não tinha antibiótico? Meus irmãos, há séculos atrás, não muitos, as pessoas não sabiam da existência dos micro-organismos, de bactéria. O médico ia fazer parto na mulher sem lavar as mãos. Muitas vezes mexia. O avental era aquele avental sujo, cheio de sangue. Por quê? Porque eles entendiam que mostrava, puxa vida, esse avental está cheio de sangue, ele é um excelente cirurgião. E a mulher pegava lá uma infecção e morria. Não tinha bactéria, não sabia da existência de bactéria, não tinha antibiótico, não tinha luz elétrica. Você já imaginou um mundo onde não tem? Hoje em dia é inadmissível. Se faltar a internet, mesmo que tenha luz, se faltar a internet já é um caos, o mundo para. Já imaginou que não tinha internet? Você já imaginou que não tinha luz elétrica? Não tinha água encanada, água era de poço. Não tinha exame nenhum para ressonância magnética, tomografias, que não tinha nada, nada. Os primeiros exames que apareceram eram raio-x e olha lá. Os medicamentos, não tinha prevenção, não tinha remédio para pressão alta. A pessoa tinha uma pressão alta, que era lá, vamos imaginar, 15 por 10, o que você controlaria hoje com extrema facilidade, tomando um comprimido sublingual para manter a pressão, que geralmente é um diurético, e a pessoa morria de pressão alta. Morria porque tinha pressão alta. A mãe do meu pai, minha avó, chamada Geni, morreu de pressão, morreu acho que com 40 anos. A mãe do meu pai, 40, 42 anos, novinha, ela estaria viva, não estaria viva até hoje, porque não dava, né, o tempo, mas ela teria morrido aos 90, se tomasse um comprimidinho mas tinha nessa época? Não tinha. Então veja como hoje nós temos infinitamente mais recursos. Logo, a gente tem que agradecer. Hoje nós estamos em 2025. Você em 2025 vive infinitamente melhor. Não é muito, é infinitamente melhor do que um rei da Inglaterra vivia no ano 1000. Imagina o rei da Inglaterra, com tudo que o rei tinha. E ele não tinha praticamente nada em matéria de recursos que você tem hoje. Pegue um faraó do Egito. Vamos pegar Ramsés I, II, o Tutankhamon, faraó do Egito, que eram considerados deuses, pois o faraó do Egito, um dos mais poderosos, vão pegar o faraó Ramsés, com aquela fortuna, aquele 1 milhão de escravos, ele vivia pior do que você vive hoje. Ele não tinha acesso a coisa nenhuma. E hoje a gente tem. Então, um dos pontos
Ninguém fazia tantas cirurgias. Ela não fazia porque não dava para chegar, morria antes geralmente. Né? Qualquer coisa, você pegava uma bactéria, não tem antibiótico, pegava uma virose, não sabia o que fazia, não lavava a mão, em vez de ajudar, acabava contaminando. Hoje, a medicina avançou muito. Hoje se tem muitos exames, tem uma medicina muito avançada. Claro que nem todos têm acesso a ela, mas pelo menos ela existe. A questão do acesso é uma luta que, se Deus quiser, um dia todos terão. Minha querida Dani Kubiak, lá de Canoas, que saudade de você, minha irmã. Eu te conheci, eu te encontrei num momento de extrema excepcionalidade. Eu espero que aquilo nunca mais aconteça no Rio Grande do Sul, que sensibilizou a todos nós. Eu lembro que a gente conheceu, Dani, eu estou lembrando aqui agora como é que eu te conheci. Se eu nunca tinha ido para o Rio Grande do Sul, eu lembro que eu postei uma foto, um videozinho que eu gravei assim, do nada, estava com o celular na mão, a Juliana chorando de alguém que tinha falado mal do Estevinho, né? E uma mãe, você falar mal do filho dela, você pode bater na cara da mãe, você pode fazer o que quiser com ela, mas não faça com o filho dela. Eu lembro que ela estava chorando, que uma pessoa lá falou mal do Estevinho, desejou lá a morte dele, aquelas pessoas doidas, né? Tudo lá. E você escreveu em solidariedade, não sei como foi aparecer para você no Rio Grande do Sul, coisas da internet, lá em Canoas, e aí nós te conhecemos ali, e neste ínterim, Canoas estava embaixo d'água. Lembra-se, um frio extremo. Eu lembro o dia que eu fui para ir para entregar as doações. Meu Deus, que frio, que parecia a guerra, Dani, para poder chegar aí. Impressionante, a gente andando pela contramão, desviando a água, tomando tudo. Nós fomos em 2 carros, fui eu num carro, 2 caminhonetes e o meu cunhado. Para chegar aí foi assim, parecia história de guerra. Eu filmava, gente, parece história de guerra. Você via sofá andando na rua, sendo a água levando, e te encontrei nesse momento de extrema dificuldade, extrema dor, e você, minha irmã Dani, que teve a água que invadiu sua casa, eu fui na sua casa, subiu até praticamente o teto, você tinha perdido tudo, mas mesmo perdendo tudo material, você não perdeu a dignidade, não perdeu a caridade, não perdeu a oportunidade de ajudar o próximo. Eu te encontrei lá, em meio ao caos, parecia a Gaza. O Rio Grande do Sul parecia essas filmagens que tem de Gaza, de tudo destruído, de tudo na rua, de tudo, e você estava lá ajudando os outros. Então, se eu vi, mais do que eu, Deus viu, a espiritualidade viu, e que Deus e toda a espiritualidade te cubra de bênçãos, de amor e de paz. Que Deus te abençoe e proteja. A minha esposa também entrou agora, a Jurema Camolese, que é o amor da minha vida, mãe do Estevinho e companheira dos meus dias. Meus irmãos, eu já vou preparar para fazer a oração, porque, mais uma vez, não vou ficar desenvolvendo o tema hoje, porque eu fiz uma cirurgia agora há pouco, na hora do almoço. Ela foi bem complicada, eu tomei muitos pontos, então não era para eu estar fazendo a live aqui. Espero que quem me operou não esteja assistindo, mas nós vamos fazer a nossa oração, tá bom? Pedindo a Deus para abençoar e proteger. Dani, minha querida, vai conhecer. Um dia nós vamos para o Rio Grande do Sul e com certeza você irá nos conhecer. Com certeza, vai ser irá conhecer a Ju e o Estevinho, com toda a certeza. A Silvia Vaz, deixa eu já colocar o meu copo com água, prepare que a gente já vai fazer oração, tá bom? Para quem está chegando agora, nós já vamos fazer a nossa oração. Olha aqui, ó, eu sempre deixo a água, eu deixo sempre uma garrafinha a mais, já vou ligar a música de fundo, para que a gente possa fazer a nossa oração. Amanhã, sexta-feira, eu já vou estar melhor, eu acho que já liberado, e a gente faz a live normal, tá bom? A Adriana, Irolde, Deus te abençoe, minha irmã, a Eli Estética, a Marilis Decora, muito obrigado, viu? A Isabel Veg, Deus abençoe, te proteja, te envolva, te dê muita paz, que tudo dê certo em sua vida, que você seja imensamente feliz, não desanime nunca, confie em Deus, lembre-se sempre dessas máximas que eu já falei aqui 1 milhão de vezes. Diga isso para você, só me acontece o que deve acontecer, só me acontece porque Deus permite, só me aparece na tela de pessoas quem deve aparecer. Então nós confiamos em Deus, Deus é nosso Pai, Deus te conhece pelo nome.
Deus sabe quem você foi. Você, por um mecanismo da reencarnação chamado esquecimento do passado, não lembra quem você foi. Mas Deus conhece todas as suas existências anteriores, todos os nomes, cada pensamento que você teve. Por isso que a gente confia em Deus, porque Ele, conhecendo absolutamente cada milésimo de segundo da nossa vida eterna, Ele tem uma visão infinitamente melhor do que a nossa e é o nosso Criador. Ele é o Pai, nós somos o Filho. Logo, com todo este poder e com toda esta capacidade de percepção do universo ao qual Ele mesmo criou, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, muitas vezes, quando você perde um compromisso, a pessoa fica assim: ah, meu Deus, mas eu não consegui chegar, eu perdi. Era para perder. Você não sabe o que você ia encontrar no caminho. Muitas vezes a gente erra um caminho. Se eu erro um caminho, deixa eu beber um copo d'água, só um minutinho. Se eu tento, eu estou de carro, indo para algum lugar. Vou explicar como é que eu ajo, como eu lido com a espiritualidade. Estou tentando ir para um lugar. Errei o caminho a primeira vez, tentei, errei a segunda. Eu não tomo mais aquele caminho aquele dia. Por quê? Porque eu entendo que a espiritualidade me desvendo dali. Eu não sei o que tem ali. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Ninguém aqui na Terra. Mas a espiritualidade de Deus sabe. Então a gente não sabe se poderia ser um assalto, se poderia ser um acidente, se poderia ser algo. Então, se não deu, não é para dar. Você já viu pessoas que, aqueles acidentes de avião e a pessoa estava com a passagem, morreu todo mundo na queda, ela estava com a passagem, e ela perdeu o caminho, teve um acidente na frente dela, de carro, e o pneu furou, e ela perdeu o avião, e foi graças à perda do avião que ela não desencarnou, que ela não faleceu. Tem um monte de gente que conta isso. Tem um monte de gente. Então a gente tem que confiar de que a espiritualidade, ela nos manda sinais. Gente, a vida manda sinal. Um farol de trânsito tem verde, amarelo e vermelho. Quando acende o verde, ele está mandando um sinal. Aquela luz verde no farol está mandando um sinal de que eu posso prosseguir. Quando acende o amarelo, o farol está mandando um sinal. Cuidado que já vai fechar. Começa a brecar agora. E quando está o vermelho, é um sinal que o farol está mandando. Ó, breque, pare. A partir daqui não ande mais. O clima manda sinais. Por isso que a ciência que interpreta os sinais climáticos chama-se meteorologia. Meteorologia. Por isso que eles falam: olha, vai chover semana que vem. Mas como é que eles sabem que vai chover semana que vem? Por causa dos sinais que a natureza manda. Um índio, ele sabe se vai chover ou não 5, 6 horas antes. Ele bate o olho, ele conhece as nuvens, o jeito das nuvens do céu, da onde está soprando o vento, a temperatura do vento. Então a vida manda muitos sinais. Cabe a nós interpretá-los. Muitas pessoas não conseguem interpretar sinais e falam assim: meu Deus, aconteceu. Sim, mas a vida mandou sinais que aquilo ia acontecer. Mandou muitos sinais. Só que nós não o percebemos. Tanto que depois que acontece, a gente fala: meu Deus, como é que eu não percebi isso? Já aconteceu com você? Você fala: meu Deus, eu estava cego espiritualmente. Como é que eu não percebi isso? Olha aí, ó, se eu tivesse notado, aí a pessoa só descobre no final, depois que aconteceu. Então, a vida manda sinais. Se você perde um compromisso, é porque era para perder. Se você não chegou em determinado lugar, claro, querendo chegar, né? Não estou falando de uma pessoa que não tem compromisso com nada, mas se você não conseguiu chegar em determinado lugar, é porque não era para chegar. Você não sabe o que está acontecendo. Olha lá o Rogério Colitaro. Tem motorista que interpreta o amarelo como acelerar. E é onde saem muitos problemas. Claro, o que é interpretar o amarelo como acelerar, em vez de interpretar o amarelo como cuidado e vai parando? Ele causa o quê? Acidente. Quando nós não interpretamos os sinais que a vida nos oferece, nós entramos numa margem de erro, de sofrimento, de miséria e de dor maior. É como alguém que faz aquela que eles chamam de roleta russa, o revólver cabe em 6 tiros, ele põe uma lá, faz assim e atira na cabeça. Claro, tem 5-1 de que ele não vai se matar, mas dá para garantir? Não. Melhor é não ter o revólver em bala nenhuma, não é, e muito menos apontar para a cabeça. Então tem gente que vive como se estivesse com uma arma apontada para a cabeça. Ele está no limite do perigo e começa a criar causas e condições para que a desgraça aconteça. Então, interprete sempre. Quando você enfrentar um problema,
Pare, nunca tome decisão. Pare primeiro, você não vai caminhar numa bifurcação. Numa bifurcação, na vida, bifurcou, o que você faz? Nada, você não vai caminhar. Você vai parar. Bifurcação não é para caminhar, para parar por um momento. Senhor Deus, o que é o melhor para mim? Vou para cá ou vou para lá? Você vai conversar com Deus. Me intua, me inspire, entendeu? Para você aí tomar o caminho. Como é que você toma? Por sinais. A vida manda sinais. Eu já tentei chegar em determinado lugar e parece que Deus não deixava. Sabe assim, de você querer chegar, louco de vontade de chegar, e eu queria assim, e não teve jeito, Deus não deixava. O que eu fazia? Obrigado, Senhor. O Senhor sabe lá na frente o que eu mal sei agora o que está acontecendo. Então eu confio no Senhor que se eu não cheguei, não era para chegar. Tudo tem o seu momento. Quando você sente que Deus está dirigindo a sua vida, por isso é que Jesus, na oração do Pai Nosso, como é que começa? Pai Nosso, primeiro ele fala do Pai. Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E agora, e seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Ou seja, no universo inteiro. É o início do Pai Nosso. E seja feita a vontade de Deus. Por isso que quando nós fazemos lives como essa, você vai crescendo espiritualmente, ampliando a sua antena parabólica, mediúnica, espiritual, para você pegar os sinais que o universo te manda para saber qual é a vontade de Deus. Porque como eu vou cumprir a vontade de Deus se eu não sei qual é? Por isso é que é importante essa sua ligação com a espiritualidade. Meus irmãos, eu não posso falar mais por causa da cirurgia. Amanhã vamos continuar a nossa live, tá bom? Mas ó, já são 10h32. Vamos orar pedindo a Deus amparo e proteção para você e para a sua família. Deixa eu dar um golinho na água. Separe sua água, vamos fazer oração. Pense em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome de amor e de paz. Obrigado, Senhor, pela benção da vida, por tudo que nos deste, por tudo que nos dá. Rogamos o teu amparo e a tua misericórdia a todos aqueles que oram conosco neste instante. Estejam eles onde estiverem, que eles recebam agora a visita dos Espíritos de luz, do seu anjo guardião, dos anjos guardiões, dos mentores e guias espirituais que trabalham em teu nome, Senhor. Para que o bem, através das melhores energias de tratamento e de cura, possa chegar através das mãos da espiritualidade superior nesse momento. Que essa pessoa sinta-se amparada, protegida, fortalecida, iluminada por estes espíritos generosos, que eles a possam amparar e proteger. Rogamos a tua luz a todos aqueles que passam por problemas físicos, um câncer, uma depressão, problemas de coluna, uma internação, tomando remédios difíceis, tendo efeitos colaterais também extremamente difíceis, que todos tenham restabelecido a saúde. Que longos, excelentes e felizes sejam os anos de todas essas pessoas na Terra. Senhor, neste mundo que anda tão violento, rogamos por segurança para todos os nossos irmãos. Segurança física, para que nenhum mal material lhe possa alcançar, mas também segurança espiritual, para que nenhum mal espiritual possa sequer perceber a existência dessa pessoa. Que esse nosso irmão, que essa nossa irmã, que ora conosco nesse instante, esteja blindado espiritualmente do alto da cabeça à planta dos seus pés. Abençoai, Senhor, com bênçãos também de prosperidade, de condições financeiras saudáveis, salutares, a todos os que estão conosco nessa corrente de oração. Porque vivendo no mundo material, o pão
que é o símbolo do alimento, das coisas materiais, é importante até para que nós possamos dedicar mais tempo às coisas espirituais com tranquilidade financeira. Não estamos aqui te pedindo dinheiro fácil ou ganhar num jogo, longe disso. Estamos te pedindo para todos os nossos irmãos uma oportunidade de trabalho digno e bom, para que através da dignidade, trabalhando nesse trabalho bom, ela possa ganhar os recursos necessários, o pão de cada dia. Rogamos pela paz nos lares, porque não há nada pior do que alguém que volta para casa e não tem paz. Porque o mundo já guerreia muito, mas se nós em casa não temos paz, é como um soldado que não tira nunca a armadura para descansar. E uma casa onde há contendas, brigas, desejos infelizes, um tentando sabotar o outro, é uma casa onde ninguém descansa. E essa pessoa já sai de casa emocionalmente abalada, triste, cansada fisicamente, cansada espiritualmente e vai para a guerra. Porque o mundo é uma guerra de emoções, de dificuldades, como a gente sabe, como a gente vê. Por isso te rogamos nessa noite paz para todos os lares, paz para o coração de todas as pessoas. Senhor Deus, rogamos a tua misericórdia através dos fluidos espirituais salutares e justos para esta garrafinha com água ou copinho com água que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que esta água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos desta água, que possamos beber do teu santo e divino Espírito. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus, viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus. Beba sua água com fé. Graças a Deus. Meus irmãos, que Deus te abençoe, te proteja, te envolva, te ilumine, que tudo dê certo em sua vida. Amanhã, às 10 da noite, estaremos juntos novamente. Deus te abençoe e te proteja. Durma em paz e que amanhã, sexta-feira, seja um dia esplendoroso, maravilhoso, iluminado, cheio de sinais positivos que o universo vai dar para você e que você tenha a capacidade de percebê-los e usá-los em seu favor. Que Deus te guie, que Deus te guarde, que Deus te faça feliz. Até amanhã, às 10 da noite.